Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez com o programa Palavras da Verdade. Jesus, orando pelos seus discípulos ao Pai, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como objetivo nós estudarmos a palavra de Deus e nós estamos aqui uma série de estudos baseado no tema sobre as promessas de Deus. E já estamos avançando nesses temas, tratando desse tema geral que é as promessas de Deus. Hoje nós estaremos estudando a promessa de um coração novo. Você não pode perder, fique conosco para você entender esta promessa que diz respeito a mim e diz respeito a você. Agradecemos você que semanalmente está conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Juntos vamos aqui aprender da palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos nesse momento cumprimentar o professor Jair Cardoso, que está conosco mais uma vez. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos estudando uma parcela da sua palavra. Fique conosco, você é muito bem-vindo para esse estudo. Muito bem, meus irmãos, esse é o programa Palavras da Verdade. Você está nos acompanhando aqui através das plataformas digitais da rádio IECN. Estamos através do YouTube, Facebook, TikTok e também pelo aplicativo da rádio. Obrigado por você que está conosco. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar. Sua participação é importante. Mandamos um abraço para todos os amigos e irmãos que nos acompanham semanalmente. Um abraço aqui muito especial ao nosso irmão Setembrino, ali na congregação Tomé de Souza, juntamente com a sua esposa. Também a nossa querida irmã Lourdes, a irmã do nosso querido irmão Jair, que também está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na cidade de Juí, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, tendo em vista de que este é o alcance desta plataforma digital. O alcance é mundial. Deus abençoe a sua vida. No programa de hoje nós estaremos estudando a promessa de um coração novo. E o nosso texto áureo, o texto base, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática, ela nos diz que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Talvez você esteja se perguntando o que significa coração de carne, o que significa coração novo. Você não pode deixar de nos acompanhar até o final e você vai estar entendendo esse tema desta promessa gloriosa do nosso Deus, que é a promessa de um novo coração. Nós vamos observar aqui, a partir do ensino da palavra de Deus, a relação de dois pactos: o pacto com o povo antigo, o povo judeu, e o pacto da nova aliança. Então, por isso, nós precisaremos entender alguns aspectos aqui desse sentido do coração de pedra e do coração de carne, tendo em vista que o coração de pedra representava aquela religiosidade sem vida, que muitas vezes acompanhou a história do povo de Israel. E na nova aliança, uma aliança viva, onde o Espírito Santo está atuando e produzindo vida para que todos aqueles que se aproximam de Cristo, crendo que Ele é o seu Salvador, possam ter então esta vida dentro de si. Irmão Jair, o programa de hoje nos traz esse tema maravilhoso, falando então sobre a promessa de um coração novo, seguindo aí esse tema geral que nós estamos tratando sobre as promessas de Deus. O que nós podemos comentar introdutoriamente, irmão Jair, sobre o tema de hoje? Bom, então no texto áureo nós entendemos aqui esse versículo que Deus nos dará um novo coração, e como como o irmão Alex leu, vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Então, esse versículo é parte de uma mensagem de restauração, tanto espiritual quanto física, para a nação de Israel. Esse versículo, essa profecia foi pronunciada por Deus através do profeta Ezequiel, entre outras profecias, como Ezequiel 37, a restauração da nação de Israel,
a profecia do Vale dos Ossos Secos também entra na mesma sequência, uma mensagem de restauração espiritual e também física para Israel. Deus promete uma transformação profunda e completa. E com isso ele trocará o coração endurecido do povo, o coração de pedra, que é insensível, que é resistente à vontade de Deus, por um coração de carne, um coração sensível, um coração aberto à voz de Deus e ao amor de Deus. Essa promessa, ela não significa apenas uma mudança externa, mas também uma transformação interior que é essencial para uma relação renovada com Deus. O Espírito Novo aqui que é citado nesse versículo, e porei dentro de vós um Espírito Novo. Esse Espírito Novo que Deus promete colocar no seu povo representa um espírito renovado de obediência, de disposição para seguir a Deus, seguir e andar mais próximo. O versículo também é frequentemente visto como uma profecia do pacto de Deus, que Deus faria com o seu povo, oferecendo esse relacionamento mais profundo e íntimo com ele, sem barreiras de pecados passados, que os pecados passados haviam erguido. Essa passagem, ela também é aplicada ao nosso período, o período da nova aliança, o período do Novo Testamento, onde o conceito de coração novo e do Espírito Novo é associado à obra do Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Jesus prometeu que o Espírito Santo ajudaria no novo caráter, nos daria um coração disposto a obedecer e amar a Deus. Assim, nesse texto áureo de Ezequiel 36, 26, nós vemos uma mensagem de esperança, não apenas para Israel, mas para todos os que buscam uma transformação genuína, desejando assim um coração moldado por Deus, um espírito renovado para segui-lo. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre esse assunto, a promessa de um novo coração, e nós vamos entender que o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra, ela vai se referir, a palavra coração, ela vai se referir à realidade da vida interior de cada pessoa, e por isso, ao longo da Bíblia, nós vamos nos deparar com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, a ser guiado, a guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, ele é o centro da vida, e as promessas para o coração são o tema desta lição nesta noite. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Você está acompanhando então a lição de hoje, que será estudada presencialmente no próximo domingo, em todas as classes da Escola Bíblica Dominical. Esse tema, a promessa de um coração novo. Como o irmão Jair já mencionou aqui, então, o tema deste assunto será o coração. E quando a gente vai olhar a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela apresenta algumas características do coração. Isso nós vamos entender o que é o coração na Bíblia, as suas características e também a abordagem aqui aplicando esse texto para o entendimento da palavra de Deus, tendo em vista de que quando o Senhor está falando aqui a respeito de um novo coração, ele está falando, o profeta está trazendo uma linguagem figurada, obviamente, para que ele transmita a mensagem do que representará a obra da nova aliança. Obrigado por você estar conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de curtir, compartilhar e também se inscreva para receber as notificações dos novos programas que vão chegando e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmão Jair, nós temos então no tópico 1 a perspectiva bíblica do coração. O coração na perspectiva bíblica. Vamos entender então o que a Bíblia fala a respeito do coração, irmão Jair. Na Bíblia, o coração ele é muito mais do que um órgão físico. Ele vai simbolizar o centro da personalidade humana,
aonde residem os pensamentos, onde residem os sentimentos, os desejos, as vontades e também decisões. E para Deus, pela sua palavra, o coração, ele é o verdadeiro reflexo da pessoa. E nós vamos partir aqui falando sobre o coração na Bíblia e que raramente a palavra coração ela vai estar vinculada ao órgão físico. Realmente, algumas poucas passagens vai se referir a esse órgão físico, mas na maioria das vezes, quase que na plenitude das vezes, o coração, quando é mencionado na Bíblia, ele vai ser tratado de uma maneira figurativa, uma metáfora, comparando, e vai ser dessa maneira que nós vamos tratar aqui, porque a Bíblia trata desse jeito. Então, de um modo geral, a palavra coração, ela vai se referir ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual desse ser humano. O apóstolo Paulo ele faz a referência ao homem exterior, falando do corpo físico, e ao homem interior, quando ele fala da alma e do espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. O homem interior, nessa dimensão, a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e do nosso espírito. Então, o coração, na visão bíblica, ele vai apresentar o lugar em que reside a essência da pessoa e onde as decisões, tanto espirituais como emocionais, elas são feitas. Deus ele não se importa apenas com a aparência exterior, mas ele observa o coração. Nós vemos que já em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, Deus escolhe Davi como rei e ele fala: o Senhor não vê o homem, não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso mostra que Deus valoriza o interior e ele vê a motivação verdadeira, a intenção do coração. Nós precisamos observar os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas emoções, elas devem ser guiadas pela palavra de Deus, e com isso, para nós termos examinar o nosso coração constantemente, pedir perdão, confessar os nossos erros, pedir a orientação de Deus, isso é essencial para uma vida centrada em Deus. Nós temos a necessidade de entender também sobre a circuncisão do coração. No texto da leitura bíblica em classe, ele vai apresentar o livro de Romanos, e no contexto ali o apóstolo Paulo estará informando e ensinando o verdadeiro sentido da circuncisão na nova aliança. Então, na antiga aliança, a circuncisão ela é tratada de uma forma de aliança étnica de Deus com a nação de Israel, uma aliança perpétua com a nação de Israel. E no Novo Testamento, então, Paulo vai trazer essa alusão. Ele vai falar que a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, ou seja, a nação de Israel. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais a marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo que capacita a cada um a ser um seguidor de Jesus Cristo. E é impossível, sem ter essa circuncisão no coração, é impossível manter um relacionamento com Deus. Nós vimos aqui que no judaísmo a circuncisão física era um sinal dessa aliança. A Bíblia ela vai estar apontando para uma circuncisão espiritual em que o coração ele é, de uma certa forma, de uma forma ilustrativa, ele é cortado do pecado e voltado para Deus. É um ato também de pureza e de comprometimento total com Deus. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, Deus ordenando
a Israel: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Paulo, ele retoma essa ideia em Romanos capítulo 2, verso 29, mostrando aqui, afirmando que a verdadeira circuncisão é aquela do coração feita pelo Espírito Santo. Da mesma forma, hoje, a circuncisão do coração, ela significa entregar-se completamente a Deus, afastar-se dos pecados através de um arrependimento sincero. Nesse processo envolve esse arrependimento sincero, uma dependência do Espírito Santo para que nós sejamos moldados ao caráter de Jesus Cristo. Então, nós entendemos também que, dentro da perspectiva bíblica, além de falar sobre o coração, o que é o coração, a circuncisão também aponta para o coração novo. Esse ensino, o apóstolo Paulo vai mostrar que na nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas sim pelo interior da pessoa, pois Deus escreveria a lei no coração da pessoa. Ele faz uma referência a essa obra, a obra com a palavra Espírito em vez da letra. Deus estaria então dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração provida pelo Espírito Santo. Coração, então, se refere ao que está no interior da pessoa. Nós vemos aqui, entendemos também pelo novo coração. O novo coração representa a renovação completa, a regeneração pelo poder de Deus. É um coração sensível à vontade e capaz de obedecer e de amar a Deus. Aqui em Ezequiel 36, 26, que nós vimos no texto áureo, a promessa de que Deus daria um novo coração e colocaria dentro um espírito novo e faria o coração de pedra ser transformado num coração de carne. Paulo vai estar descrevendo esse novo coração como uma vida transformada em Cristo, lá em 2 aos Coríntios capítulo 5 e verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram tudo novo. Nós precisamos que esse novo coração nos capacite a viver de maneira alinhada com a vontade de Deus através da sua palavra. E isso vai implicar sermos compassivos, deixar o Espírito Santo agir em nossa vida, sermos justos, justificados pelo sangue de Jesus e submissos ao Espírito Santo em todas as nossas decisões e também nos nossos relacionamentos. O coração, ele é a fonte das decisões. Em Provérbios, no capítulo 4 e verso 23, nós vamos ler: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Jesus também, ele ensina que o que vem do coração pode contaminar a pessoa e revela a necessidade de mantermos o coração puro. Então, guardar o coração envolve vigiar os pensamentos e os sentimentos que nós cultivamos. Em um mundo repleto de influências negativas, essa proteção ela vai ocorrer através de uma vida, através das práticas da disciplina cristã, leitura da palavra, oração, fé, jejum e as práticas, comunhão com a igreja, participar da igreja do Senhor, e isso vai nos manter então vigilantes. E para concluir nesse tópico, na Bíblia o coração ele vai representar então o núcleo espiritual e emocional do ser humano. Ele precisa ser transformado, ele precisa ser circuncidado e renovado por Deus. Ter um novo coração, ele vai significar viver uma vida em plena submissão ao Senhor, a Deus, com um compromisso sincero de agradar e também de refletir o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos aí então o tópico 1 sobre uma visão bíblica
do assunto, da perspectiva bíblica sobre o coração, como a Bíblia apresenta o coração e a respeito desses termos que a Bíblia nos apresenta, circuncisão do coração e também um coração novo. E entendermos sobre o conceito do coração nos leva a ver que Deus deseja algo mais, um relacionamento mais profundo, mais do que atitudes externas. Nós percebemos que quando Deus vai falar sobre o coração, é porque ele está ansiando e demonstra o seu interesse de um relacionamento genuíno, profundo, que começa no íntimo do ser humano. Ou seja, e para isso acontecer somente nessa transformação desse novo coração. E quando nós observamos o assunto circuncisão, que era um assunto que dominava a antiga aliança, tendo em vista de que era a marca do pacto que Deus havia feito com Abraão e a sua descendência, estudar sobre a circuncisão do coração ensina que uma vida santa ela vai começar com uma coisa, com uma entrega profunda e também com uma entrega sincera. Isso demonstra que na nova aliança o Senhor vai exigir daqueles que querem ter um relacionamento com Ele uma entrega. Não será diferente, obviamente, não serão as marcas não serão externas, elas não serão na carne, mas elas serão profundas no íntimo do nosso ser e também serão verdadeiras e sinceras. Porque muito se questionou o povo da antiga aliança, tendo em vista de que eles muito viveram durante muitos anos, serviam a Deus apenas com um coração religioso e restringiam o seu relacionamento com Deus baseado nas suas tradições. E Deus demonstra que isso não servia para ele. O que Deus queria era um relacionamento profundo e sincero, de uma entrega profunda e sincera, e isso nós vemos acontecendo na nova aliança, já que isso é operado pelo Espírito Santo de Deus. A promessa, o coração novo, é a promessa do Espírito Santo renovando o ser humano de dentro para fora. É uma obra que não começa externa, como acontecia para aqueles que queriam fazer pacto da antiga aliança. Irmão Jair, Deus vai falar para Abraão, em Gênesis, a respeito de que todo aquele seu descendente, ou aquele que fosse trabalhar na sua casa, um escravo, todo que fosse pertencer à casa de Abraão e de sua descendência, precisava ser inserido nessa aliança através da circuncisão, que era a marca. E aqui nós percebemos na nova aliança que não existem marcas externas que evidenciam isso, mas ela começa no interior, de dentro para fora, porque essa é uma ação não humana, não forçada, não manipulada, mas ela é produzida pelo Espírito Santo. Que nós possamos cuidar do nosso coração, que nós possamos cultivar um coração que seja de fato transformado, obediente e totalmente entregue ao Senhor através de uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, de consagração e de obediência, conforme já dissemos. Quando nós falamos sobre o coração, nós percebemos que o coração é o que determina o que somos e como agimos. Ou seja, um coração transformado vai refletir uma vida transformada. Agora, se um coração não foi transformado, ele vai manifestar todas as obras antigas da velha natureza, da carne. Mas o controle do coração é necessário para que se tenha uma vida que agrade a Deus. A pergunta que fazemos para você neste momento: como está o teu coração? Se você está com o seu coração talvez com algum sentimento impuro, talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus completamente para que Ele produza, realize essa obra gloriosa de te dar um novo coração, você nessa ocasião tem essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e Ele vai fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. Irmão Jair, tópico 2, vamos tratar sobre o assunto
em continuidade aqui sobre o assunto o coração de quem está em Deus. Vamos agora ver a perspectiva já de um coração que passou pelo processo da transformação. O que nós podemos falar sobre esse tema, irmão Jair? O coração de quem está em Deus, ele vai refletir a transformação, a vida transformada e moldada pelo caráter divino. Esse coração, ele vai desejar agradar a Deus, ele vai buscar andar nos caminhos direcionados por Deus através da sua palavra e através do seu Santo Espírito, e a Bíblia vai apresentar várias características desse coração. Nós vemos aí, dentro dessas características, um coração inclinado a Deus. Nós vamos ver também que ele é um coração também consciente e também um coração que sabe que Deus vê o interior, que Deus vê o coração do homem, que Deus vê a intenção do homem. Então nós vamos começar falando dessas 3 características aqui do coração de quem está em Deus. Então, um coração inclinado a Deus, o irmão Alex falou aqui, aquele que nasceu de novo. Então, a primeira coisa, quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, o processo da regeneração que nós tratamos em aulas anteriores, e ele passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual que ele tem. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo lá em João, no capítulo 3, verso 3, que na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não ser regenerado, não pode ver o reino de Deus. E assim, quem tem o coração transformado, quem tem o coração regenerado, ele participa do reino de Deus e consequentemente, ele se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos do Espírito. Então, um coração inclinado a Deus é aquele que busca a vontade de Deus, que deseja confiar nos caminhos, deseja viver de acordo com os princípios que Deus coloca na nossa vida perante a sua palavra e perante o seu Espírito. Então nós vemos o rei Davi mais uma vez aqui, a gente citando que citar o rei Davi, que ele é um exemplo de coração inclinado a Deus. Nós vemos em Atos agora, no capítulo 13, verso 22, que Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade, toda a minha vontade, diz a palavra. Embora Davi, como todos os personagens bíblicos históricos, eles aparecem ali mostrando as suas qualidades e também os seus defeitos, ou seja, os erros que cometeram. A Bíblia ela deixa muito claro que Davi cometeu erros, mas o seu desejo de agradar a Deus o levou ao arrependimento e Deus renovou a aliança com ele. Nós precisamos manter o coração inclinado a Deus. Nós precisamos entender que, com isso, ter esse coração inclinado a Deus vai significar a busca constante da presença de Deus e se render a Ele diariamente. Diariamente a gente precisa nos render a esse Deus. No meio de pressões, no meio de tentações no mundo, e isso vai envolver ter as disciplinas espirituais, ter momento de oração, ter momento de leitura da palavra, de meditação, de pensar, de buscar o Senhor em atitude humilde, em atitude de gratidão, sempre dando graças e humildade perante o Senhor. Então, outra característica importante daquele que tem o coração e que o seu coração está em Deus é que ele tem um coração consciente. Como isso? O centro da vida interior do ser humano está no coração. Nele nós meditamos, nós pensamos e avaliamos. O exemplo aqui de Maria, que ela, quando nasceu
o Jesus Cristo nasceu, os pastores diziam acerca do menino, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardou todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um novo coração transformado pela nova presença, nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar em seu coração e o que passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós vemos que esse coração consciente da vontade de Deus, ele é sensível ao que Deus espera de nós. Esse tipo de coração, que um coração consciente, ele escuta a voz de Deus e ele se deixa guiar por ela, tomando decisões que refletem os princípios e os valores da palavra de Deus. Citamos Maria, cito mais uma vez, Maria, mãe de Jesus, ela tem essa consciência quando ela recebeu também a notícia do anjo sobre a concepção de Jesus Cristo, e ela respondeu: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria tinha um coração disposto a obedecer, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Ter um coração consciente da vontade de Deus nos leva a agir de acordo com a vontade da palavra do Senhor, de ouvir o Espírito Santo em nossas decisões. E nos dias de hoje, nós precisamos buscar ainda mais a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão, qualquer passo importante, e confiar que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Nós ainda, dentro das características de quem tem o coração está em Deus, nós vamos ver que Deus, a pessoa sabe que Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. A Bíblia, no entanto, diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador, ele formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a vida interior. Por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do seu coração. Então, diferente do ser humano que julga pela aparência, Deus examina o coração, ele conhece as intenções, ele conhece os desejos mais profundos. Para Deus o que importa é a pureza e a sinceridade do coração. Nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, quando Samuel vai escolher o próximo rei de Israel, que já referi anteriormente, mas Deus o instrui. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isto mostra que Deus valoriza aquilo que somos no interior, mais do que aparentamos ser. Saber que Deus vê o nosso coração nos encoraja a sermos verdadeiros com Ele e conosco mesmo. Deus, ele deseja uma sinceridade e integralidade em tudo o que fazemos. No cotidiano, no nosso dia a dia, isso nos leva a cultivar um caráter honesto, uma fé genuína, independente das circunstâncias. Quem está em Deus, ele busca constantemente um coração, purificar o seu coração, manter-se longe do mal. Renuncia aos desejos pecaminosos, renuncia aos desejos mundanos, se concentra nas coisas lá do alto, as coisas lá do céu. Os salmos, frequentemente, eles falam de um coração puro, e nós vemos Davi, no Salmo 51, verso 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos um coração
que busca pureza, se afasta de tudo que contamina a alma, pensamentos, ações e palavras negativas. O coração daquele que está em Deus, ele é inclinado à vontade de Deus. Ele é consciente da presença de Deus e busca viver com pureza e sinceridade. Para cultivar esse tipo de coração é essencial as práticas cristãs, uma vida de oração, uma vida de comunhão, estar constantemente buscando o aperfeiçoamento espiritual. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos estudando esse ponto aqui sobre o coração de quem está em Deus, tendo em vista desta promessa gloriosa de um novo coração. E aí nós vemos que o coração de quem está em Deus apresenta algumas características, como o nosso irmão Jair acabou de apresentar: um coração inclinado a Deus, um coração consciente e um coração que tenha consciência de que Deus conhece. Nós entendemos que o nosso Deus nos conhece, então por isso nós não negligenciamos o cuidado do nosso coração. Para alguém que está em Deus, o coração acaba evidenciando uma intimidade e um alinhamento com Deus e a sua vontade. Esse coração que é transformado, ele vai ser um coração que vai apresentar-se puro. E aí vemos o irmão Jair citando a oração de Davi, pedindo para que Deus crie nele um coração puro. Vai apresentar também características de quem vive na presença de Deus. Um coração regenerado, transformado, cheio de alegria, de gozo e de paz. E essa inclinação deste coração reflete a buscar sempre estar obedecendo a Deus e também buscando a satisfação de Deus. Aquele que conhece o Evangelho de Cristo, que tem a sua vida transformada, a sua conduta, a sua vida vai viver em harmonia com a vontade de Deus e busca constantemente a satisfação de Deus e dos seus propósitos. Então é muito importante entendermos sobre este coração inclinado para Deus. O salmista vai dizer lá no Salmo 37:4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O salmista está convocando nós para que nós descansemos no Senhor e entreguemos-nos completamente ao Senhor. E isso faz parte de quem tem uma vida, um coração inclinado a Deus. Aquele que tem o coração inclinado a Deus, diante da adversidade, diante da prova, ele não desespera, ele confia. Aquele que tem um coração inclinado para Deus, diante dos obstáculos, perseguições, calúnias, difamações, diante de situações preocupantes, desesperadoras, ele não se desespera, mas ele faz com que ele deleita-se no Senhor, ele busca o Senhor, porque Deus entende essa entrega, essa inclinação verdadeira e genuína desse servo para ele, e a Bíblia diz que Deus atende os desejos do seu coração. Um coração inclinado que vai buscar a Deus acima de tudo e tentar agradá-lo acima de tudo. Um coração que traz característica de uma consciência, ou seja, sensível ao Espírito Santo. Não é aquele coração negligente, um coração que está alienado do que Deus está fazendo. O irmão Jair mencionou a Maria entendendo o que Deus estava fazendo na vida daquele menino que havia sido gerado no seu ventre pelo Espírito Santo, e ela guardava no seu coração porque ela sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era um acaso, mas era obra de Deus, era a ação de Deus, era a manifestação do poder e do plano de Deus. Nós precisamos entender isso, que um coração consciente, ele está ligado com a obra de Deus. Então, quando você vê alguém que não se preocupa com o que Deus está fazendo, ele diz que essas coisas não correspondem a mim, isso é para pregadores, para obreiros, para pastores, isso não me compete. É uma pessoa que está com o seu coração alienado, um coração que não tem essa consciência
da obra de Deus, da ação de Deus constantemente na história da humanidade, produzindo, realizando esta salvação. E aqui nós precisamos entender que, como Deus vê o coração, aquele coração que é inclinado para Deus, ele vive com uma consciência de que Deus conhece o mais profundo do seu ser. Embora muitas vezes com a boca se fala alguma coisa, mas dentro do coração muitas vezes está pensando outras coisas. Muitas vezes promete algo, mas o coração está dizendo que não vai cumprir. Às vezes expressam palavras que denotam sentimentos, mas lá no fundo, no coração, não tem aquilo. Mas como Deus vê o coração, é responsabilidade do salvo viver com essa consciência de que Deus conhece o seu coração profundamente e deve constantemente, por causa disso, entender que deve buscar viver uma vida de integridade na presença de Deus e diante dos homens, porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus, como Ele nos conhece, como Ele é verdade, como tudo em Deus é verdadeiro, Ele procura ver em nós algo verdadeiro. O próprio Cristo disse: a hora vem e agora é, que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o que Deus espera daqueles que se entregam a Ele, que vivam uma vida de verdade. Ou seja, um coração voltado a Deus é um coração que foi trabalhado, foi lapidado, moldado pela fé, traz uma consciência da presença de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus e vive uma busca constante para agradar a Deus, entendendo que Deus conhece as intenções do nosso coração. Ninguém pode ocultar os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece. Muitos podem enganar os homens, podem enganar os seus melhores amigos, seus cônjuges, seus filhos, seus pais, mas não enganarão a Deus, que conhece o profundo de cada coração. Você está no programa Palavras da Verdade, estamos estudando hoje promessa de um novo coração. Já falamos do que é este novo coração, é um coração regenerado, é um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, uma nova vida, nessa perspectiva da nova aliança em Cristo. Vimos aqui também essas características apresentadas aqui a respeito de como se conduz, como se comporta, como vive aqueles que têm um coração inclinado, um coração de quem está em Deus. E neste momento, irmão Jair, vamos ver então as promessas para o coração. Vamos ver algumas características de promessas aqui. Obviamente, a Bíblia ela é muito ampla, muito extensa nas suas promessas, mas aqui nós temos alguns tópicos que nós vamos abordar, alguns pontos sobre as promessas para o coração. O que nós podemos falar sobre isso, irmão Jair? Nessa lição, o título dela, né, é a promessa de um coração novo. E agora nós vamos ver as promessas para esse coração. Nós vamos estar vendo que a Bíblia ela apresenta promessas preciosas para o coração daqueles que se deixaram moldar por Deus, que seguem a Deus, e com isso nós destacamos aqui um coração repleto de felicidade, repleto de amor e da presença do Espírito Santo como garantia, como penhor da nossa esperança e a segurança da nossa salvação. E a certeza de que nascemos de novo, de que fomos regenerados e somos, então, alvos dessa promessa para o coração. Essas promessas, elas não apenas nos fortalecem, mas elas moldam nossa maneira de viver e de nos relacionar com as demais pessoas. Então, vamos ver essa primeira promessa, que é de um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, que ele nasceu de novo por obra e resultado da obra de Deus por meio do Espírito Santo, a felicidade ela é uma realidade. Nós vemos Jesus no monte, passando o Sermão do Monte, ele traz uma lista de bem-aventuranças, isto é,
um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. A felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Porque para Deus sempre vem a questão da fé, a questão espiritual antes. Na palavra de Deus nós vamos ver Jesus ensinando, buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? As coisas materiais. Então, em primeiro lugar, as coisas do reino, as coisas espirituais, aquela prática que agrada a Deus. Em Provérbios capítulo 17, verso 22, nós lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria, ela se instala no coração. Hoje, sabemos que pela ciência, que a alegria do coração, isso é, do interior, da alma, do espírito, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Então, a pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. A verdadeira felicidade, a Bíblia nos mostra, é encontrada quando vivemos em comunhão com esse Deus maravilhoso, confiando nele, confiando nas suas promessas, confiando na sua direção. E esse tipo de alegria, ela vem de dentro, ela vem do coração, ela é duradoura, independente de circunstâncias, essa alegria ela é permanente. No Salmo 16, verso 11, vai afirmar: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias perpetuamente. Esse versículo reflete essa promessa de alegria que enche o coração quando buscamos a presença de Deus. Precisamos viver com um coração alegre, e isso envolve buscar a Deus diariamente e manter sempre uma atitude de gratidão. Em vez de focarmos nas limitações, em vez de focarmos nos problemas, nós devemos concentrar nossa atenção nas bênçãos e no cuidado que Deus tem por nós. Um coração que confia em Deus, ele encontra essa verdadeira felicidade e inspira aqueles que estão ao seu redor também. Nós temos então essa primeira promessa de um coração feliz. A próxima que nós temos aqui, a próxima promessa, é um coração cheio de amor. O amor, ele é a essência do cristianismo. O apóstolo Paulo descreve que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daquele que tem o Espírito Santo, e isto é, o coração transformado. Por isso, o salvo está cheio de amor. O salvo está cheio de amor de Deus, e dessa forma nós podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu sobre tudo isso. Revesti-vos do amor, que é vínculo de perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. Nós vamos ver então essa promessa, continuar falando sobre essa promessa cheia de amor, um coração cheio de amor. Deus promete então encher de amor o coração daqueles que nele confiam, com esse amor inabalável, um amor de Deus, um amor que não é apenas para o nosso próprio benefício individual, mas para ser compartilhado, para ser demonstrado. E podemos viver essa promessa do amor de Deus sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme o apóstolo Paulo em Romanos 5:5. Podemos viver essa promessa ao demonstrar atitudes de compaixão,
atitudes de bondade para com outros. O amor, amar como Deus ama, significa perdoar, estender a graça, mesmo quando isso é difícil, em situações de conflito, desafio. Lembrar que o amor de Deus em nós nos ajuda a agir com misericórdia e com paz. A próxima promessa que nós temos do amor para aquele que tem o coração renovado, coração novo, recebido, nós temos a promessa do penhor do Espírito Santo no coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele fala que mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Ele é também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja, ao seu povo, pela sua palavra. O Espírito Santo, então, é essa garantia da nossa redenção, da nossa salvação, da herança que nós temos em Cristo. Nós somos selados por esse Espírito em nosso coração e isso nos traz segurança, nos traz paz, nos assegura que pertencemos a Deus e também que suas promessas se cumprirão. É uma garantia que Deus dá, ele não precisava colocar essa garantia, mas ele resolveu pela sua soberania, a sua vontade, e assim ele fez. Paulo, escrevendo aos Efésios, como aqui citamos, ele vai dizer que em quem também vós estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Esse selo espiritual é uma certeza, é uma confirmação de que somos filhos de Deus e que a nossa salvação está garantida nele. Ter o Espírito Santo, irmão Alex, em nosso coração nos fortalece para enfrentar as lutas e também as dúvidas da nossa vida. O Espírito Santo vai nos dar discernimento, ele vai nos guiar em nossas decisões e ele também nos consola. O Espírito Santo é o consolador e para isso nós podemos orar por sabedoria e confiar que o Espírito Santo está conosco em cada passo, nos ajudando, nos moldando para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, para testemunhar do seu poder e do seu amor. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Você está vendo aqui a exposição, então, das promessas para esse coração novo, né? Promessas para o coração, um coração feliz, um coração cheio de amor e também o penhor do Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo no coração. Vale destacar, irmão Jair, a fala do salmista no Salmo 16, verso 11, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Deus promete alegria, e o interessante, irmão Jair, que a alegria, a felicidade que Deus promete, ela é diferente do que o mundo pode proporcionar, porque ela transcende as circunstâncias da vida. Independentemente das circunstâncias da vida, este coração pode viver feliz, pode viver alegre. O sábio Salomão, no Provérbio capítulo 15, versículo 13, ele diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Essa alegria do coração, essa felicidade que vive no coração regenerado, ela é capaz de libertar o homem de qualquer possibilidade de viver uma vida presa em um espírito de angústia e de opressão. Então, nós vemos que essa promessa de Deus de felicidade, ela transcende as circunstâncias. Ela não é de uma vida sem problemas, sem dificuldades, pelo contrário,
a vida nos propõe aqui nesta terra adversidades, né? Mas o fato é que a alegria e a felicidade desse novo coração não está sustentada nas circunstâncias, mas ela tem uma sustentação, irmão Jair, que é da presença de Deus. E nisso não há nada no mundo que possa ser comparado. Viagens extraordinárias não podem ser comparada com esta presença do Senhor na nossa vida. Não há qualquer luxo, qualquer riqueza, qualquer posses e propriedades que alguém possa ter, que possa trazer tanta alegria e felicidade para o coração de alguém, do que a verdadeira felicidade e alegria da vida de um coração regenerado que é sustentado pela presença de Deus. Essa felicidade ela vai ser consequência do quê? De um fruto de um relacionamento íntimo, de um coração regenerado com o próprio Deus. Então, esta é uma promessa que, irmão Jair, as pessoas vivem em busca. Elas compram nos shoppings da vida, constantemente estão comprando, consumindo, buscando uma satisfação, uma alegria, uma felicidade. Quando chega aquele objeto que ficou esperando uma semana, percebe que não era aquilo que poderia satisfazer a sua alma. Então, quem sabe alguém está nos ouvindo e a sua busca tem sido essa, em coisas aqui terrenas dessa vida. E o coração humano, o homem interior, irmão Jair, ele não é alimentado por nada exterior. É alimentado pelos céus. É somente o céu que tem alimento, que tem sustento para o nosso homem interior. O coração do homem não encontra esse coração que é a sede das emoções, enfim, ele não encontra plenitude de satisfação aqui nesta terra. Então não é as shoppings da vida que vai te fazer feliz, que vai te fazer uma pessoa realizada, mas é uma vida de comunhão com Deus, e mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempo de angústias, nós podemos buscar Deus e Deus estará conosco para nos fazer refletir um coração feliz e um coração que mostre àqueles que estão vendo que Deus é um Deus bondoso e é um Deus que dá, sim, felicidade e alegria para aqueles que buscam a Ele. Um coração cheio de amor que vai fazer nós vencermos as maiores dificuldades que se tem no tempo de hoje, que é a capacidade de perdoar alguém, de ajudar alguém, ou até mesmo de amar, assim como Jesus amou. Como é que você consegue encontrar pessoas que possam ser genuínas no seu perdão, na sua ajuda? Quando eu digo genuína, é aquele tipo de pessoa que ela está ajudando, mas ela não busca nada em troca, irmão Jair. É um amor abnegado, sem busca de qualquer tipo de retorno, de ressarcimento, quer seja de glórias humanas, de elogios. Como se encontra um coração assim, que perdoa, que ajuda, que serve, que ama, como Jesus amou, se não for aquele que tiver um coração novo, restaurado, um coração genuíno, produzido pelo Espírito Santo que regenera o homem? Que promessa gloriosa, esta promessa de felicidade, esta promessa de um coração cheio de amor. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. E aí o Paulo vai dizer como? Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E aqui nós vemos essa outra promessa, que é a promessa do penhor do Espírito Santo, ou seja, desta presença, deste selo e desta presença do Espírito Santo na nossa vida, que é a garantia de que nós pertencemos a Deus e é a garantia de que Deus nos concede também, além da salvação, as condições para que possamos permanecer fiel até o dia da sua volta. Esses pontos, então, que nós abordamos aqui, eles demonstram, então, as promessas de Deus para um coração
crente, um coração que já passou pelo processo da regeneração. E essa é uma oportunidade que você tem hoje de deixar Jesus Cristo entrar no teu coração, fazer você uma pessoa feliz, independente das circunstâncias, fazer você uma pessoa que ama, que serve, que ajuda, que perdoa, conforme o padrão do Mestre Jesus. E também ser selado por este selo precioso que é o selo do Espírito Santo. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema de hoje? Um tema maravilhoso de se falar aqui, um tema demonstra aqui todo esse amor de Deus pelo ser humano. E aí nós vemos, irmão Jair, Deus não precisava disso e ele decide derramar essas bênçãos somente pela sua infinita graça, irmão Jair. Eu vejo que bastante importante, irmão Alex, a gente saber que essa promessa está disponível para todas as pessoas, para aqueles que, essa promessa de um coração novo, para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, ela está se fazendo presente. A alegria no coração, o selo do Espírito Santo, tudo isso já está fazendo parte, o amor de Deus sendo derramado. Mas está disponível também, muitas pessoas ainda não se decidiram, muitos até andando na mesma caminhada que nós, muitos ainda não tiveram essa experiência de verdadeiramente ter o coração transformado. Um coração de pedra que muitas vezes ele é de pedra porque eu aceito isso, aquilo eu não aceito. Mas Jesus, ele quer que a gente abra o nosso coração e a promessa é de transformar num coração de carne, um coração que venha a ser sensível a esse chamado de Deus. Eu gostaria que fosse essa noite que houvesse um momento de decisão para que Deus venha regenerar, transformar o coração e você ser alvo legítimo de todas as promessas de Deus. Como nessa noite nós estudamos essa promessa de um novo coração, não somente para a igreja, mas para todos aqueles que desejarem o plano de salvação. Nós vemos aqui que ninguém pode ter um coração, ninguém pode ver o coração, mas Deus, ele se refere ao homem interior de cada um. Cada um conhece, Deus conhece o coração, o interior de cada pessoa. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, conforme o irmão Alex falou. Ela pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Mas tudo isso faz parte da condição humana, mas mediante o conhecimento de Deus, Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas, tanto do universo quanto no mais profundo do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, ele prova os pensamentos e ele é um Deus galardoador, ele recompensa a cada um conforme as suas ações. Então, Deus tem promessa de coração novo para todos nós e nós somos gratos a Deus por isso. Nesse momento, quero te convidar para junto nós estarmos fazendo uma oração pela tua vida, para que Deus venha operar na tua vida, na tua família, em todos os aspectos da tua existência, principalmente no coração, no teu interior, no teu íntimo, no íntimo do teu ser, que o homem pode ver de uma forma, mas só Deus sabe exatamente como tu é. Só Deus sabe exatamente as tuas mágoas, as tuas necessidades, aquilo que tu precisa e o quanto tu é desejoso de ter esse Deus habitando, agindo na tua vida. Eu te convido para orar, para receber essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, agradecidos, Pai, por essa promessa maravilhosa de um novo coração, por essa promessa, Senhor, de nascer de novo, de ser regenerado agora, nascido do Espírito, Pai. E termos, Pai, nesse coração novo, cheio da Tua alegria, cheio da Tua felicidade que o Senhor coloca no nosso ser. Pai,
Nós queremos também, Senhor, agradecer por esse amor inabalável que o Senhor derrama no nosso ser, no nosso coração, e pelo selo, Pai, da promessa, pelo selo do Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos conforta. Pai, eu levo diante de Ti todos os nossos ouvintes que participaram desse programa, que estão, Pai, ouvindo, Pai, essa oração, estão sendo alvo desta oração. Que o Senhor venha agir grandemente e quebrantar, Pai, o coração, transformar, que a Tua palavra, Senhor, se cumpra essa promessa. Sabemos que essa promessa é uma promessa que depende da decisão de cada pessoa e que haja decisão, Senhor, de ter esse novo coração, o coração transformado, o coração regenerado, o coração que é habitado por Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a cada um dos ouvintes, abençoa a família, abençoa o lar, Pai. Abençoa, Senhor, venha curar, Senhor, a enfermidade, venha resolver, Senhor, as questões, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nessa noite, então, eu quero apresentar a minha gratidão de estar aqui contigo, que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar ricamente nos caminhos do Senhor. Que o Espírito te encha de graça, que o Espírito te encha de amor de Deus e de alegria do Senhor, e que tua vida seja próspera em todos os momentos. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final então do programa Palavras da Verdade. Retornaremos na próxima semana estudando uma outra promessa, promessa de paz. Você não pode perder esse programa. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você que esteve conosco, você que se inscreveu no canal, curtiu, compartilhou, você que esteve conosco aqui, aprendeu da palavra de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo. Você sabe, é somente Jesus que pode mudar a sua vida. É somente Ele e mais ninguém. Próximo programa estaremos estudando a promessa de paz. Esperamos você. Até lá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.